amados irmãos, a paz do Senhor. Neste momento nós estamos aqui para dar início à 11ª aula da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2020, cujo título é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Lição de número 11, a verdade prática da lição nos diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. O textuário nos diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 1. Antes de tudo, irmãos, nós vamos fazer uma oração para continuar a nossa escola bíblica dominical. Amém? Amado e querido Deus, te damos graça, meu Deus amado, porque estamos na tua presença neste momento para aprender junto com nossos irmãos a tua palavra. Senhor amado, nós te pedimos da graça para cada um de nós, da graça para o nosso irmão que vai fazer este comentário, da graça para os irmãos que estão ouvindo a tua palavra. Eu te peço, abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos fazer leitura bíblica em classe, que está registrado na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 1 ao 4, e também na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Amém? Efésios capítulo 4, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, verso 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-o em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Amém? Meus irmãos, nós já fizemos a oração no início. Agora, com muito prazer, eu quero apresentar o pastor Daniel Sebastião da Silva, que é o vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Bagnara e também um dos nossos professores da escola. Nós estamos com um assunto muito importante e queremos dizer para o pastor Daniel: você é bem-vindo, pastor. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Fique à vontade, o pastor Daniel vai ter o tempo. Infelizmente, irmãos, o nosso tempo é curto, não dá tempo explanar com muita clareza esse assunto, mas eu creio que Deus já deu graça para o pastor falar nesse assunto importante: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, que é um assunto
muito importante. Fique à vontade, pastor. Amém, pastor João. Os irmãos, a paz do Senhor. Muito obrigado, pastor João, por essa oportunidade que nos dá. E eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui neste momento, para nós falarmos um pouco da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, para que nós possamos ser felizes no nosso comentário. A lição desta noite é uma lição muito maravilhosa, que fala sobre os atributos da unidade e da fé. Seria humildade, mansidão e longanimidade. Atributos é algo peculiar, né? É algo peculiar. E unidade. Unidade, a palavra unidade quer dizer ação coletiva tendente a um fim único. Então, unidade é várias pessoas unidas em um mesmo propósito, né? É uma ação coletiva, várias pessoas que se unem no mesmo propósito. E a gente vê que isso é algo que agrada a Deus, né? Deus sempre se agradou de que o seu povo estivesse unido. Eu queria pedir para o pastor João, se possível, ler para mim o Salmo de número 133. Amém. E o versículo de número 1. Glória a Deus. Vamos ler, meus irmãos. Salmo 133, versículo 1, que nos diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, era o propósito de Deus, né? O salmista já diz aqui, que é bom e suave, né? Que os irmãos vivam em união. Continuando esse salmo, ele diz que é como óleo precioso, que descia sobre a cabeça de Arão, né? Descia sobre a barba, e ia até a orla dos seus vestidos, né? Como o orvalho de Hermon, né? Que ali o Senhor manda a bênção para todo sempre. Então, Deus, em todo o tempo, Ele teve uma preocupação com a unidade do seu povo, com a unidade da igreja. E quando a igreja está unida, Deus opera. Quando a igreja está unida, algo maravilhoso acontece quando todos estão no mesmo propósito, né? Então, atributos da unidade. Unidade é isso, é uma ação coletiva a um só propósito, né? A unidade da fé. O que vem a ser fé, né? Nós encontramos na Bíblia vários aspectos de fé. Fé como um dom, né? Fé como um fruto do Espírito, né? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, né? Então isso é a fé. E aí diz que aqui os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade, né? Humildade, né? Existem muitos conceitos sobre essa palavra humildade. E eu estava ainda no dia de hoje ouvindo uma psicóloga e ela falando sobre humildade. Eu fiquei pensando o conceito errôneo, né? Ela dizendo que humildade está na cabeça das pessoas. A pessoa, desde que ele compreenda o seu estado, se ele acha que ele é muito inteligente, é porque ele é muito inteligente, né? Mas o conceito bíblico de humildade é um pouco diferente, né? Humildade é virtude de que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza, ou do nosso pouco ou nenhum mérito, né? Então sim, isso vem ser humildade, é você reconhecer a sua fraqueza, é você reconhecer que você não tem mérito, né? Em tudo, irmãos, porque por mais que nós nos preparamos, em tudo, por mais que nós lutamos para chegar a algum canto, a gente tem que ter a ciência de que nós não somos vencedores. Porque em tudo que você for fazer,
sempre existe alguém melhor do que você. Com certeza. Por mais que você se dedique, por mais que você, sempre vai existir alguém melhor do que você. E às vezes a oportunidade vem para você e você acha que a oportunidade veio porque você é bom, porque você estudou muito ou porque você se dedicou muito. É muito importante se dedicar, é muito importante estudar, é muito importante correr atrás dos nossos objetivos. Mas de verdade, se Deus não nos dá a oportunidade, não é os nossos conhecimentos, não é as nossas capacidades que vai nos levar a lugar nenhum. Então, uma das coisas que eu sinto no coração, que interpreta o que é humildade, é você saber que Deus está acima de todas as coisas e que você é dependente dele para tudo, para tudo. Então, não são os nossos méritos, e nada são os nossos méritos, mas sim, sempre a bondade e a misericórdia de Deus, né? A bondade e a misericórdia de Deus. Às vezes a gente quer achar que a gente somos melhor do que os outros. Ah, eu sou melhor do que esse daqui, porque você olha o exterior e julga pelo exterior. E às vezes você acha que você tem algum mérito em alguma coisa, né? E na verdade nós não temos mérito nenhum. Eu gostaria de pedir para o pastor João me ajudar. Ele lê para mim, São Lucas, o capítulo 18, o versículo 9 até o versículo de número 14. Amém. Glória a Deus. Capítulo 18, versículo 9 ao 14. É a parábola do fariseu E o e publicano. do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, meus irmãos? Então a gente vê aqui um dos contextos, dentro do contexto, sobre humildade, né? E quantas das vezes, irmãos, a gente não toma esse pensamento na nossa cabeça, de a gente pensar que nós somos melhor do que alguém? Sim. Eu acho que é 2 conceitos problemáticos que tem o ser humano. O primeiro é olhar para quem ele acredita que está abaixo dele e querer humilhar. Sim. E o segundo é olhar para quem ele acha que está acima dele e querer se entristecer, querer se comparar, né? Uma das coisas que não é bom, que não é legal, é você ficar se comparando com os outros. Sim. Né? A gente precisa conhecer qual é a nossa posição diante de Deus. Porque todo dia que nós olharmos a nossa posição diante de Deus, nós vamos ver que nós precisamos melhorar. Nós vamos ver que nós precisamos mudar a cada dia para uma forma melhor, né? A Bíblia diz que 2 homens vão ao templo para orar, né? E a preocupação do fariseu não era nem olhar a vida dele, tratar das coisas dele na oração. Não. Quando ele viu o publicano,
ele já começou a fazer comparações. Senhor, o Senhor sabe que eu jejuo, o Senhor sabe que eu faço, sabe que comigo acontece, né? Mas eu não sou como esse daí. Eu não sou como esse daí. Né? Em outras palavras, eu não sou como esse ladrão, esse homem não é digno de estar aqui. Eu sou digno, mas ele não é digno de estar aqui não, né? Porque ele é ladrão, porque ele faz e acontece. E aí a Bíblia diz que Jesus sabe o quê? Quem foi justificado? Publicano. O publicano foi justificado na oração que ele fez. A Bíblia diz que esse homem só batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Esse era humilde. Esse conhecia a posição dele, né? Ele sabia que ele era pecador. Não precisava ninguém estar apontando para ele que ele era pecador. Ele sabia que ele era pecador. E a única coisa que ele pedia para Deus era misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Então, irmãos, a gente precisa tomar bastante cuidado. A gente precisa entender que nós não temos mérito nenhum. Nós não estamos aqui porque temos mérito. Nós estamos aqui porque Jesus é misericordioso. Ele teve misericórdia de nós e nos trouxe até aqui, né? Uma outra coisa que a gente queria falar um pouco a respeito de humildade é da falsa humildade. Sim. Existem pessoas que ele se mostra ser humilde, mas ele não é humilde. E o importante é saber que Deus conhece o coração. Deus conhece o coração do homem. O homem não engana a Deus, né? A Bíblia, ela vai registrar uma passagem de Absalão, que isso me chama muito a atenção, porque Absalão era uma pessoa hiper orgulhoso. Sim. Ele não tinha nada de humildade. Mas a Bíblia diz que quando alguém tinha alguma causa para resolver com o rei, ele encontrava Absalão no meio do caminho. E a Bíblia diz que Absalão falava para ele: você tem alguma causa? E ele contava a causa. Ah, se fosse eu ia resolver assim, de uma forma que fosse agradável para a pessoa. E diz a Bíblia que quando alguém vinha se ajoelhar diante dele, que era o príncipe, ele ia, pegava a pessoa pela mão, beijava a pessoa, e ele dizia: quem me dera ser juiz de Israel, né? Não tinha humildade nenhuma naquele coração. Tinha um propósito de montar um exército, um propósito de derrubar o rei, né? E com essa falsa humildade, ele foi levantando um grande exército, né? Mas isso serviu para quê? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Serviu para a própria morte. Isso é tão engraçado. Eu me lembro de que eu tinha, quando mais jovem, tinha um vocabulário meu que eu dizia: 3 coisas derrubam o homem: o dinheiro, a mulher e o orgulho. E a pior das 3 é o orgulho. O orgulho é o pior das 3. A Bíblia diz que Satanás caiu por causa do quê? Do seu orgulho. Do orgulho, né? Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Então, o coração dele se corrompeu por causa do orgulho. A Bíblia diz que o Senhor Deus, quando colocou o casal no jardim, o que fez o casal cair? Quando a serpente disse para a mulher: quando comeres serás igual a Deus. Sim. Então esse orgulho de querer ser igual a Deus levou o casal à queda, né? E não foi diferente com Absalão. E o que eu acho interessante é que a Bíblia faz questão de dizer que aquele jovem tinha um cabelo que se tosquiava uma vez por ano, né? O cabelo de Absalão era uma coisa tremenda. E a Bíblia diz: só de Absalão, de mais ninguém,
que este homem era bonito, era belo. Era. Da planta do pé, da sola do pé, Não tinha defeito. até o teto da cabeça. Esse homem era bonito. Imagine os irmãos a beleza de Absalão. Mas a Bíblia diz que no dia da morte dele, um homem encontrou ele pendurado pelo cabelo. O que era o orgulho dele é o que levou ele à morte. Verdade. Então, irmãos, a gente precisa aprender a cada dia a ser humilde, né? Deixar a humildade tomar conta da nossa vida, deixar a humildade tomar conta do nosso coração. Paulo, ele começa a aconselhar a igreja, e ele diz para os irmãos da igreja dos Filipenses que cada um deve considerar o outro superior que a si mesmo. Verdade. Né? Então, se eu considerar o pastor João superior a mim, se o pastor João me considerar superior a ele, sempre vai existir um respeito extraordinário entre nós. Sim. E nunca nós vamos ter problema, porque ninguém quer arrumar problema com o superior. Quem quer? Não. Normalmente as pessoas pensam em arrumar problema com quem é inferior, com quem julga, né? Com quem se julga que seja inferior, porque ninguém é inferior do que ninguém, né? Mas a Bíblia manda considerar, Paulo fala, considera uns aos outros superior de que a si mesmo. Então, se eu considerar o pastor João superior a mim, se o pastor João me considerar superior a ele, nós não teremos nunca problema. Nunca teremos problema, né? Então, irmãos, a humildade na igreja é algo extraordinário. A humildade, ela fez a igreja chegar até onde chegou. A Bíblia diz que os irmãos da igreja primitiva, eles eram humildes e tinham tudo em comum, né? Tudo em comum. Às vezes eu começo a lembrar da minha infância, e lembrando da minha infância, a gente tinha uns vizinhos, as casas não tinham muro, né? As casas não tinham muro, não eram casas fechadas, e tudo tinha em comum. A gente brincava de pular corda na rua, um monte de filho de vizinho, todo mundo ali, saía e em vez de sentar na sua casa, entrava na casa do outro para tomar um café, né? Era maravilhosamente bem recebido pelas pessoas, todo mundo recebia todo mundo muito bem, né? Então era um tempo de verdadeira humildade. O povo, mesmo o povo que não era cristão, eles eram pessoas acolhedoras, pessoas humildes, né? Todo mundo se considerava. Hoje é complicado, hoje é todos, cada um trancado na sua casa, né? O vizinho não conhece o outro, não sabe nem quem é o outro, né? Mas é importante a gente mantermos esse vínculo de humildade. Então, meus irmãos, então compensa, né? A Bíblia diz que aquele jovem rico, ele chega para Jesus e diz: bom mestre, Falsa humildade. o que eu de fazer para receber a vida eterna, né? E o Senhor olha para ele e diz: por que me chamas de bom? Né? Bom é Deus. Mas por que Jesus falou aquilo para aquele moço? Porque Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que era uma falsa humildade, era simplesmente interesses. Outro assunto que nós vamos falar um pouco é sobre mansidão, né? Nós ainda temos que falar sobre mansidão e longanimidade, né? Mansidão. Irmãos, quanta gente que não é manso, né? O que é a palavra mansidão? É brandura de gênio, né? Ou de índole, né? O que é um manso? É uma pessoa sossegada, né? A gente tem alguns exemplos de manso na Bíblia, e o que eu acho muito bonito na Bíblia é que essas pessoas, o próprio Deus, né? O próprio Deus deu testemunho. Deus. Né? O pastor João pode ler para mim, por favor, livro de Números, capítulo 12. Sim. E o versículo, acho que é de 1 a 3? Não. Vamos ver. 12 e versículo de número 3, pastor João. Sim. E era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então tá aí, meus irmãos. A Bíblia dá testemunho de Moisés. Se a gente fosse comentar, ter um tempo para falar sobre a vida deste homem, irmãos, imagine uma pessoa com mais ou menos, só de homens, 600 mil,
acompanhando ele no deserto e reclamando de tudo. De tudo. Não achava bom nada. Passaram por milagres tremendo, né? Ver o mar abrir. Mas de tudo o que Israel dizia, nos trouxe para nos matar nesse deserto. Porventura não tinha sepulcro lá no Egito, né? E nós não encontramos na Bíblia uma ação de Moisés contra este povo. Este povo que lhe causava tanto mal. Moisés, ele era manso. Ele resolvia tudo com mansidão, né? A ponto de que nessa passagem de Números capítulo 12, verso de número 1 e 2, e o verso 3, a Bíblia diz que depois da morte de Zípora, depois da morte de Moisés, ou da esposa de Moisés, depois da morte da esposa de Moisés, Moisés se casou, né, com uma mulher cusita, uma etíope, vamos dizer, e diz a Bíblia que isso não foi legal para Miriam e para Arão, né? Eu não sei qual que é a condição deles, o que é que eles pensavam, mas eles não gostaram disso. E é um problema, irmãos, quando a gente quer mandar na vida dos outros, né? O que eles queriam era dominar Moisés, era mandar na vida de Moisés, porque o que eles tinham a ver com o casamento de Moisés, né? Então, às vezes, a gente tem esse problema, que as pessoas se preocupam muito de querer cuidar da vida dos outros, né? E diz a Bíblia que eles disseram, será que Deus só fala para Moisés? Né? Dá a entender que eles estavam bolando uma troca, né? Será que Deus não fala por nós? Quer ser fiel. Né? Será que não está na hora de aposentar esse Moisés? De encostar esse Moisés? Né? E eles contenderam com Moisés. Que a Bíblia diz que Deus tomou as dores de Moisés. Né? É verdade. E a Bíblia diz que Deus desce no arraial e diz assim, ó, Miriam, Arão, sai para fora da tenda. Moisés, sai para fora da tenda. E Deus disse para eles, assim, olha, quem é como o meu servo Moisés? O homem mais manso da terra. O próprio Deus falando que Moisés era manso. E se você começa a ler a Bíblia, você vai ver que ele era manso mesmo. Porque, irmãos, talvez qualquer um de nós tinha jogado a toalha muito antes. Não, esse povo não tem jeito. Essa semana, na ministração da missionária Alessandra, eu fiquei vendo a humildade de Moisés. Muita. A dificuldade, pastor João, que o senhor tem, ou que eu tenho, para você preparar alguém para ficar no teu lugar, você tem que ser humilde. Tem. Para você preparar alguém para ficar no seu lugar, a Bíblia diz que Deus leva Moisés até o Nebo, ao monte, e fala assim, ó, tá vendo a terra? Você não vai entrar nela. Ele já sabia que não ia entrar na terra. E demais ele tinha que preparar um sucessor. E a Bíblia diz que ele preparou Josué como deveria ser. Então, irmãos, além de manso, ele era muito humilde, né? E eu acho que o maior exemplo de mansidão que nós temos na Bíblia é Jesus. Sim. Né? Moisés sendo muito manso, é admirável, é muito admirável mesmo, mas a gente precisa aprender com Jesus, né? São Mateus 11 e 29. São Mateus capítulo 11, versículo 29. Pastor. Aleluia. Mateus 11, 29. Isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Amém, meus irmãos? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Relatar aqui
que muitas pessoas eles são afligidos por falta de mansidão, né? Às vezes não dorme bem, às vezes não vive bem, tem confusão na vida em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque não é manso, né? A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, né? Então, irmãos, é muito importante isso, né? A gente ter brandura, saber resolver os problemas, né? O manso, ele nunca age da forma do bravo, do valentão. Não, é o contrário, né? Quanto mais bravo o bravo fica, mais manso o manso fica. E vence ele na mansidão, né? É muito vergonhoso quando a pessoa muda o tom de voz, vai gritando com a pessoa e de repente a pessoa olha dentro dos olhos dele e diz assim: está gritando por quê? Não precisa gritar, estou te ouvindo, né? E quebra qualquer um, né? Então é muito importante, irmãos. Isso é um fruto do Espírito, né? Mansidão, temperança, é um fruto do Espírito. A gente precisa a cada dia orar a Deus e pedir para o Espírito Santo ir madurando na vida da gente, né? Formando na vida da gente esse fruto do Espírito que é mansidão, né? Não é fácil. E dos dias que nós estamos vivendo é pior ainda. Nós estamos vivendo nos dias que as pessoas entram em contenda alheia, se sente dono de toda a situação. Ah, está passando ali, um falou uma coisa para o outro lá, o outro que está passando não sabe de nada que está acontecendo. Eu não gostei. Já entra no meio da confusão também. Já entra no meio da confusão também, não sabe nem o que está acontecendo, né? Mas nós, irmãos, a igreja do Senhor, nós temos que ser manso. O cristão tem que ser manso, né? Para não entrar em contenda, não passar vergonha, né? A unidade da igreja é isso. É pessoas humildes, pessoas mansas, né? E a Bíblia diz, a lição diz ainda de longanimidade, né? O que é longanimidade, né? É você ser longânimo, né? Ter um ânimo longo, né? É você não ficar olhando aqui, é você ver lá na frente, né? Quando alguém está pensando que você está olhando aqui, você está olhando lá na frente, né? Às vezes isso acontece muito com família, né? A pessoa não tem paciência, né? E o longânimo, ele tem paciência. Às vezes a mãe não tem paciência com o filho. Primeira coisa que o primeiro erro que ele faz, já crucifica, né? Não, mas nós somos cristãos, nós temos que ser longânimo, perdoar. Irmãos, é uma palavra que não é muito fácil, mas a gente precisa aprender a viver. O longânimo, ele tem facilidade em perdoar, porque não está olhando esse momento, ele está olhando um momento longo, né? Longo ânimo, ele tem um ânimo que vai dar certo. Lá na frente vai dar certo, não tem problema. Ah, mas está me maltratando, não tem problema que ele está me maltratando. Eu sou longânimo, eu estou perdoando ele, né? E vai perdoando a pessoa, perdoando até que a pessoa muda, né? A gente não vai dar mais nenhum exemplo bíblico, porque o tempo já passou, e eu quero que Deus abençoe os irmãos, eu quero que Deus abençoe o pastor João, Deus abençoe o Herbert, né? Que nós possamos a cada dia aprender a palavra de Deus, que isso não seja simplesmente uma palavra teórica, mas que seja uma palavra prática para a minha vida, né? E para as nossas vidas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor João, muito obrigado, Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor Daniel. Foi uma palavra muito edificante. Eu sei que o senhor tinha muita coisa ainda para, dentro desses 3 assuntos. Exemplo, nós sabemos que para o obreiro, uma das coisas que exige, a Bíblia não pede. Paulo disse que um obreiro precisa ser manso, ele precisa ser humilde. Pedro também disse que Deus dá graça a quem? Aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então foi muito bom a sua palavra, a palavra que Deus te deu. Eu quero deixar só um versículo para nós terminarmos em oração, agradecendo aos irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e de misericórdia,
de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Que Deus abençoe. Nós não temos mais tempo algum para nós falarmos, mas são assuntos importantes para que a igreja cresça. Se a igreja for mansa, se o crente lê, sempre eu falo aí para o meu filho, leia Provérbios 15:1. Deus abençoe. Nós vamos orar para terminarmos. Vamos orar e agradecer ao Senhor, Altíssimo Deus, querido Pai. Te dou graça por este comentário. Te agradeço pela vida do pastor Daniel, pela vida do Herbert. Senhor, te peço, abençoa todos os irmãos. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Estenda as mãos e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.